Paz do Senhor a todos, que bom poder estar aqui para comunicar com cada um de vocês, trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos aí a lição de número 6, de 10 de maio de 2020. Uma lição muito importante. Eu espero que Deus esteja nos abençoando, falando com cada um por intermédio de um tema tão importante quanto esse. O título da nossa lição de hoje nos apresenta a condição dos gentios sem Deus. É muito importante esse tema porque vai nos mostrar exatamente que todos nós que não pertencemos à nação judaica, ao povo de Israel, todos nós, à luz da Bíblia, nós éramos considerados como gentios, por de fato havia essa divisão de dois povos, o povo da aliança, que é o povo de Israel, e aqueles que não pertencem à tribo de Israel, à nação de Israel, eram então considerados como gentios. E aqui esse texto, ele nos mostra exatamente, aqui o apóstolo Paulo trazendo alguns ensinamentos, nos mostrando exatamente qual era a nossa condição estando sem Deus, a nossa condição de gentios e sem Deus. E é um texto bastante significativo esse tema, que eu creio que tem bastante lições para nós, mesmo porque, principalmente aqueles que já tiveram encontro com Cristo, para que eles possam valorizar a obra de Cristo em suas vidas, para que possam perceber, que venham a cada dia compreender o grande amor de Deus, para que nós possamos enxergar quem nós éramos e quem nós somos após o sacrifício de Cristo ter nos alcançado. Então aí o título da lição é esse, a condição dos gentios sem Deus. O texto áureo da nossa lição, esse texto, o versículo utilizado aqui no texto áureo, ele reaparece aí na leitura bíblica em classe, eu vou estar apenas lendo nesse momento. Nos diz assim: portanto lembrai-vos de vós, no outro tempo, ereis gentios na carne e chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamaram circuncisão, feita pela mão dos homens. Que Paulo chama a atenção dos irmãos exatamente para essa realidade, que eles deveriam, no caso aqui, lembrar, como eu vou aprofundar nisso aqui um pouco mais à frente, lembrar que no outro tempo eles eram gentios na carne, chamados de incircunciso, de incircuncisão, pelos que na carne eram chamados de circunciso, no caso aqui os judeus. Aí a verdade prática, o comentarista nos apresenta: outrora sem Deus, por meio de Jesus Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Muito importante isso, porque nos mostra a nossa condição outrora, que nós estávamos sem Deus. Essa era a nossa situação, esse era o nosso estado sem Deus, mas por meio de Cristo, nós que éramos gentios por natureza, nós nos tornamos, fazemos parte da aliança de Deus feito a Abraão, não a aliança meramente na carne, mas um pacto, uma aliança espiritual. Então nós nos tornamos, através da filiação, por intermédio do sacrifício de Cristo, nós nos tornamos descendentes de Abraão e herdeiros das promessas que Deus havia feito a Abraão. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Indo para a leitura bíblica em classe, a leitura dessa semana está no livro de Efésios, no capítulo 2, o verso 11 e o 12, e Romanos, capítulo 4, o verso de número 12 a 14. No livro de Efésios, no capítulo 2, aí a lição, ela nos apresenta aí do capítulo 2, apenas os versos 11 e o verso 12. Eu estarei lendo o verso 11, o 12, como também o verso de número 13. Então vamos ver o que nos diz aí Efésios, capítulo 2, os versos 11, 12 e o verso de número 13. Caso você queira aí acompanhar na sua Bíblia. Bem, então o primeiro verso que aparece aí do capítulo 2 do livro de Efésios é o verso de número 11, que nos diz assim:
Portanto, lembrai-vos de vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisos, pelos que na carne se chamaram circuncisão, feito pela mão dos homens. Aqui nós vemos que o apóstolo, ele chama que a atenção dos irmãos. É importante observar que no contexto maior aí do capítulo 2, Paulo começa a apresentar no primeiro versículo, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Paulo apresenta aqui a condição, no caso dos irmãos, daqueles que não tinham um encontro com Cristo, e ele apresenta a obra da salvação, mostrando que a salvação é pela graça. Aí ele vai dizer no verso 4, por exemplo, do capítulo 2, mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. E aí na sequência, no verso 8, por exemplo, ele diz, porque pela graça sois salvos, texto muito conhecido, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É o texto que nós estudamos a semana passada, Paulo mostrando aqui que a salvação é pela graça e a fé é exatamente essa resposta à graça de Deus. Então, diante de tudo isso, ao apresentar que a salvação é pela graça, aqui nessa segunda parte aqui do texto, segmentando o texto, mais esse outro, vamos dizer assim, mais um parágrafo teológico, nós vimos aqui que no versículo 11, então, diante daquilo que Paulo havia apresentado, que a salvação é pela graça, ele usa então agora uma conclusiva, quando ele inicia o verso 11 dizendo, portanto. Portanto, leva exatamente aos irmãos chegarem a uma conclusão da situação que eles viviam antes, ou seja, diante de uma realidade apresentada, eles deveriam então concluir, deveriam chegar a uma conclusão, a uma reflexão diante daquilo que foi apresentado. Então, quando ele usa a expressão, portanto, lembrai-vos de que vós, ou seja, lembrai-vos, vocês devem agora, diante do que foi exposto, vocês devem relembrar de que vós, em outro tempo, ou seja, a situação de vocês no passado, vocês eram gentios na carne, eram gentios porque não eram judeus, não era da nação de Israel, vocês eram gentios na carne, incircuncisos, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Ou seja, vocês não eram judeus, não eram da nação de Israel, não eram israelitas. Vocês, não sendo israelitas, vocês também não eram circuncisos, vocês eram incircuncisos. Isso em relação a Israel, que tinham como símbolo do pacto entre Deus e a nação, entre Deus e o pai da nação, que é Abraão, tinha como pacto a circuncisão. Porém, é interessante observar que aqui o texto ele faz questão de mostrar que esses que eram considerados circuncisos e que nos chamavam, nos viam como incircuncisos, eles eram circuncisos, porém na carne, ou seja, feita pelo homem. E aqui eu chamo a atenção de vocês, a nossa atenção, que é o seguinte, a gente vai ver um pouco quando adentrarmos na lição, mas a questão da circuncisão. A circuncisão, ela em si, isso é interessante nós observarmos, que a aliança de Deus com Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão, e aí entra todo o processo da circuncisão, que nós, estudiosos da Bíblia, que estudamos a Bíblia, nós conhecemos, que a marca da aliança de Deus com Abraão e a sua geração foi exatamente a ideia da circuncisão. Porém, eu já quero adiantar aqui para a nossa reflexão que a aliança de Deus em si, não era a circuncisão. A aliança de Deus era uma aliança espiritual, era uma aliança, vamos dizer assim, com Abraão, num aspecto que envolvia a fé, e não necessariamente a circuncisão. E qual o valor da circuncisão? A circuncisão, ela entrava apenas como um símbolo da aliança. Então, como um marco, como um memorial de que Deus havia feito uma aliança com Abraão, Deus estabelece ali o pacto da circuncisão.
Mas a circuncisão, ela deveria ser vista e deveria ser observada, deveria ser praticada na nação de Israel, porém não como sendo o pacto em si, mas como sendo um símbolo, uma memória, como sendo uma referência a um pacto maior, a um pacto espiritual. Então isso aqui é de suma importância. Então nesse aspecto aqui, o que o texto ele está nos chamando a atenção é exatamente para essa realidade. Quando diz que em outro tempo, nós gentios, nós éramos gentios, no caso, segundo a carne, éramos chamados de incircuncisos em relação à nação de Israel, que era uma nação, no caso, que tinha a circuncisão como esse símbolo, como esse pacto entre Deus e a nação. Aí o verso de número 12, eu acho bem interessante o que o texto aqui nos apresenta, porque se nós formos analisar, a partir do verso 11, aqui Paulo aos Efésios vai mostrar, quando ele chama os irmãos para que eles reflitam nessa conclusão do que eles eram antes, Paulo vai mostrar aqui, pelo menos aqui nesses dois primeiros versos, verso 11 e verso 12, Paulo apresenta 7 coisas que os irmãos não eram, que os gentios não eram. A primeira, é clara, é óbvia, que eles eram gentios. Ou seja, se eles eram gentios, eles não eram, no caso da nação de Israel. É uma coisa que, no caso, os irmãos, a igreja não era, no caso, os gentios. Então, eles não eram judeus porque eram gentios. Então, por ser gentios, eles não eram judeus. Também eles não eram circuncidados, eram incircuncisos. Que dentro dessa, vamos dizer assim, dessa simbologia, a ideia de ser incircunciso era ser impuro, era não fazer parte do pacto. Portanto, essa era a situação dos irmãos, não eram israelitas, não faziam parte do pacto, eram incircuncisos. Aí ele continua na sequência, no verso 12, quando ele nos apresenta aqui, que naquele tempo, aí vai dizendo, vocês naquele tempo andavas sem Cristo. Ou seja, não eram israelitas, não eram circuncisos, andavam sem Cristo. Essa era a situação. A ideia aqui de andar sem Cristo é exatamente não ter o selo, não ter, vamos dizer assim, um único responsável do cumprimento da promessa, de fato, da aliança de fato, no sentido de que viria e de que veio, e selou essa aliança, que é o único meio de ligar o homem a Deus, que é Cristo. E era dessa forma que os irmãos aqui, Paulo está trazendo a memória deles. Vocês andavam sem Cristo, eram separados da comunidade de Israel. Por que separados? Porque exatamente não fazia parte da aliança. Eram separados porque não eram israelitas, eram gentios, separados da comunidade de Israel, estranho ao conceito. Isso aqui é muito interessante. Aqui uma quinta situação, no caso da igreja, antes do encontro com Cristo, é que eles eram estranhos aos concertos, às promessas feitas a Abraão, a Davi, etc. Então eram estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança. Então, não tendo esperança, uma sexta falta que os irmãos tinham, e andavam sem Deus no mundo. Então, essa é a situação que o apóstolo Paulo chama a atenção para que aqueles irmãos eles viessem a entender, e uma reflexão para nós, do que nós éramos antes de nós sermos alcançados pela graça de Cristo. E aí no verso 13 do capítulo 2, ele coloca o seguinte, ele apresentou, nós percebemos o quê? Que no início, no versículo 1 do capítulo 2, ele apresenta, no caso aqui, a graça de Deus, que a salvação é pela graça. Ele inclusive fala que é pela graça que nós somos salvos, que Cristo nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Ele traz à memória que diante disso nós temos que concluir que nós éramos tudo isso, incircunciso, gentios, estávamos afastados de Cristo, separados da comunidade de Israel,
estranho às promessas, andávamos sem ter esperança e sem Deus. Aí ele apresenta tudo isso e eu acho interessante, porque aí no verso 13, ele vai e coloca agora uma adversativa, uma conjunção adversativa, que vai exatamente agora mostrar uma situação oposta, diferente da situação de quando ele chama-nos a atenção para voltarmos à realidade do que nós éramos. E ele usa essa adversativa exatamente para retomar o que ele havia dito no verso de número 1 do capítulo 2, para retomar a obra que Cristo fez em nosso favor. Aí no verso 13 ele diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, pelo seu sangue, ou pelo sangue de Cristo, chegaste para perto. Olha que maravilha, que bênção, porque o apóstolo ele nos mostra exatamente num dado momento a graça de Deus sendo derramada, nos leva a refletir para não esquecermos de quem nós éramos, mas também ele nos traz a memória do que nós somos, do que de fato Deus ele fez por nós, nós que estávamos longe de Deus e que nos aproximamos de Deus através do sangue de Cristo, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Então esse primeiro texto que nós vimos, por exemplo, ele nos fala exatamente da condição dos gentios sem Deus, de mim e de você, antes de nós termos um encontro com Deus. Aí o outro texto apresentado aí na lição é o livro de Romanos, capítulo de número 4, os versos 12 a 14, eu vou ler até o verso de número 16. Então, Romanos 4, 12 a 16. Então vamos ver aí o que nos apresenta a palavra de Deus aí nos versículos 12 a seguir do capítulo 4 de Romanos. Aí o versículo 12 nos apresenta o seguinte, é do capítulo 4. E é interessante nós observarmos que se nós pegarmos, por exemplo, e aí a lição ela já começa do verso 12 e vai só até o 14, mas eu vou ler aqui, no caso na Bíblia, no texto da Bíblia, porque eu quero retomar a partir do verso 9 até o verso de número 16, para poder contextualizar maior aí o texto. Então o que nos diz aqui o verso de número 9 do capítulo 4 de Romanos? Vem, pois, esta bem-aventurança. Olha, esse texto ele é um texto muito importante e ele exige um certo cuidado na leitura, que há uma espécie de um jogo, não um jogo de palavra, mas um trabalhar aqui na palavra, na literatura, que talvez algumas coisas possam passar despercebido ou trazer uma pequena confusão. Então vamos analisar passo a passo. Verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Aqui a bem-aventurança, aí se for olharmos o versículo 1 do capítulo 4, diz o seguinte: que diremos, pois, terá alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Então, basicamente, esse capítulo, ele está nos apresentando a justificação pela fé. E ele já mostra que se Abraão ele foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar a si mesmo, mas não diante de Deus. Por quê? Porque a salvação ela é pela fé. Então, basicamente, o tema que está falando aqui é sobre a justificação pela fé. Então, nesse sentido, voltemos ao verso 9, diz o seguinte, ó: vem, pois, esta bem-aventurança. Qual é essa bem-aventurança? A justificação do homem diante de Deus. Vem, pois, esta bem-aventurança, ela vem sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão. Ou seja, a justificação ela vem através da circuncisão ou através da incircuncisão. Ele faz esse questionamento. Aí, na sequência do verso, ele diz: porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Logo aqui de início, ou a princípio dessa reflexão, aqui usando de uma linguagem retórica, nós diríamos o quê? Que o apóstolo aqui, que era uma pessoa muito culta, muito sábio, dominava muito bem a retórica, nós vamos ver aqui que o que Paulo está apresentando aqui
quando ele disse a bem-aventurança, ela veio sobre a circuncisão, e se veio também sobre a incircuncisão, ele já dá uma resposta aqui no final do verso 4, do verso 9, ao dizer: porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Ou seja, que Abraão, uma vez que nós estamos falando da justificação, aqui o que o autor ele está dizendo que, de fato, o que levou Abraão a ser justificado não foi a obra, mas foi a fé. Porque é exatamente o que ele está falando, porque a fé foi imputada como justiça a Abraão. Então ele já está tirando a possibilidade de uma justificação pela obra, porque foi por meio da fé que Abraão se tornou um herdeiro da justiça. Ou seja, a justiça no caso, foi imputada a Abraão exatamente por meio da fé. Como aqui o texto está muito claro, ó, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Ou seja, a fé de Abraão, ela foi imputada como justiça, melhor dizendo. Ou seja, foi essa fé de Abraão que foi considerada como um ato de justiça, e não as obras que levou Abraão a ser justificado. Então a justiça de Abraão foi o quê? Foi a circuncisão? A justiça de Abraão foi exatamente a fé. Isso aqui é muito interessante. Vamos ver o que nos diz a sequência do texto. Aí o verso de número 10 diz o seguinte, ó: porque lhe foi, pois, imputado o quê? A justiça, estando na circuncisão ou na incircuncisão. Ou seja, quando Abraão, a fé lhe foi imputada como justiça, Abraão, ele já era, como se pode estivesse dizendo assim, ó, olha, como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão. Ou seja, quando Abraão foi chamado pai da fé, quando a fé lhe foi imputada como justiça, Abraão, ele já era circuncidado ou ele era incircunciso? Essa é a pergunta, é a pergunta retórica que o apóstolo Paulo está colocando para os irmãos. Então, quando Abraão é considerado o pai da fé, quando a fé lhe foi imputada por justiça, ao, no caso, oferecer ou está disposto a oferecer o seu filho em sacrifício, Abraão já era circuncidado ou não? E aí, na sequência do verso 10, no final, ele diz o seguinte, olha: não na circuncisão, mas na incircuncisão. Gente, olha o que esse texto está dizendo. Está dizendo o seguinte, que quando Abraão ele foi chamado por Deus e que ele se propôs a oferecer o sacrifício a Deus, e ali a sua fé foi imputada como justiça, e ali Deus faz uma aliança com ele exatamente por causa daquele ato de justiça, por causa da sua fé. Naquele momento, Abraão ainda não era circuncidado, mesmo porque a circuncisão ainda não havia sido estabelecida na nação. Então, mostrando que a justificação de Abraão ela foi antes da circuncisão. Ou seja, a aliança de Deus com Abraão, ela não, vamos dizer assim, ela não era a circuncisão em si. Pelo contrário, antes que houvesse circuncisão, Abraão foi justificado pela fé. Então é isso que o texto está dizendo, que não foi na circuncisão que a fé de Abraão lhe foi imputada como justiça. Mesmo porque até então Abraão ainda ele não era circuncidado. E nós podemos ver que depois de Abraão ter sido considerado ali o pai da fé, depois que a sua fé lhe foi imputada como justiça, e Deus firmar a aliança com Abraão, é depois disso que vem a recomendação para a circuncisão. Então a circuncisão é apenas algo a posterior, que marcaria o que anteriormente já havia acontecido entre Deus e Abraão, que foi exatamente a aliança, quando a sua fé lhe foi imputada por justiça. Então o que Paulo aqui está chamando a atenção é que exatamente a bem-aventurança, a justificação de Abraão não foi porque ele era circuncidado, porque nem sequer ainda existia a circuncisão ou o pacto da circuncisão. E é exatamente o que ele diz aí no final do texto, ó:
porque dizemos que a fé lhe foi imputada como justiça. O verso 10. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Ou seja, ele ainda não era circuncidado. Aí o verso 11 diz o seguinte. Olha que interessante o que nos diz o verso 11. Aí o final do verso 10 diz que não foi na circuncisão, mas ele era incircunciso. E aí o verso 11 vai dizer, e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. O que o texto está dizendo? Olha, ele recebe, depois de ser justificado pela fé, Abraão recebe o sinal da circuncisão como um selo, como uma forma de selar algo que já havia acontecido, que era exatamente a justiça pela fé. Então a circuncisão era uma maneira que, vamos aqui, nós já temos um pacto, agora vamos selar esse pacto por meio desse símbolo que é a circuncisão. Então é exatamente o que o texto está nos colocando no verso 11. E recebeu o sinal, essa marca, o sinal da circuncisão, selo da justiça que é pela fé, ou seja, da justiça que já havia acontecido anteriormente. Então, recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão. Ou seja, a justiça, quando ele foi justificado pela fé, ele estava na incircuncisão e ele recebeu, então, o selo da circuncisão para ser um símbolo do que havia acontecido quando ele estava ainda na incircuncisão. Para que fosse, então, porque ele recebeu esse selo? Para marcar algo que já havia acontecido. Para que ele fosse pai de todos os que creem. Isso aqui é interessante. Para que Abraão, ele se tornasse pai de todos os que creem. Não pai apenas da nação de Israel, mas de todos que, assim como ele, creu em Deus e foi justificado pela fé. Olha que maravilha esse texto. Para que se tornasse pai de todos aqueles que creem. Aqui tem entre, no caso, parênteses, estando eles também na incircuncisão, que no caso aqui refere aos gentios, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, a justiça de Deus, que é pela fé, e fosse pai, isso aqui é interessante, a fim de que ele fosse pai daqueles que, de todos que creem, dos que estavam, no caso, na incircuncisão, que é os gentios, mas também ele fosse pai da circuncisão, que seria no caso do seu povo, uma vez que aquele pacto, no caso aquele símbolo da circuncisão, estaria sendo operado agora em todo o israelita. Então Abraão, através da fé, ele é considerado o herdeiro da justiça que vem pela fé, e ele se torna pai dos incircuncisos, de todos aqueles que creem, como também dos circuncisos, que seria a nação de Israel. Louvado seja o nome do Senhor, que é isso que o texto está dizendo. Também, no caso aqui, como falei, fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são, e aí vai, aqui retoma, fosse pai da circuncisão, aí retoma, daqueles que não somente são circuncisão, mas que também ainda nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Ou seja, ele se torna pai dos da circuncisão, da nação de Israel, e daqueles que pela fé recebem a promessa, mesmo estando na incircuncisão, como estava Abraão antes de receber a promessa. Esse texto é maravilhoso, maravilhoso, esse texto, maravilhoso, a palavra de Deus. Aí depois de apresentar todo esse cenário da circuncisão, da incircuncisão, da fé de Abraão, aí entra, no caso aqui, o verso sequente, que nós lemos aí no caso o verso de número 12, que é até onde a lição nos apresenta, o verso na sequência, a partir do verso 12 é o que a lição nos apresenta, mais especificamente, aí nós vamos adiantar agora do verso 13 até o verso número 14. Então o verso 12 aí, que é o que a lição nos apresenta, nos mostra exatamente que Abraão se tornou pai, tanto dos circuncisos quanto dos incircuncisos, no caso aí pela fé, é o verso 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Aqui é muito interessante
que nos mostra exatamente que a promessa de Deus a Abraão, essa promessa ela foi feita não pela lei. Isso aqui é muito significativo. Não pela lei foi feita a Abraão ou a sua posteridade, mas essa promessa ela foi feita pela fé. Então nós temos aqui que a promessa ela não foi feita pela lei, mas essa promessa ela foi feita pela fé, mostrando que a justificação, no caso de Abraão, a sua justiça, o que lhe foi imputada por justiça, não foi por obras da lei, mas Abraão foi justificado pela fé, e isso foi, no caso, imputado, no caso, à sua posteridade. Essa aliança exatamente firmada pela fé, que é o meio, uma resposta à graça de Deus. Pois, verso 14, se os que são da lei são herdeiros, aí ele vai retomar aquilo que nós havíamos dito lá no início, quando fala da questão da justificação. Se Abraão foi justificado por obras, ele poderia se gloriar, mas não diante de Deus. Aí nós vimos aqui mostrando, no decorrer do que nós lemos e discutimos até aqui, mostrando que Abraão, a fé de Abraão lhe foi imputada por justiça. E aqui o verso sequente aqui, o verso de número 14, ele vai exatamente retomar a essa realidade, que a justificação é pela fé, quando nos diz o seguinte: pois, se os que são da lei, aqueles que seguem a lei de Moisés, se os que são da lei são herdeiros, logo, se os que são herdeiros da justiça, os que fazem parte do pacto, que são justificados, se isso é por meio da lei, se eles conquistaram isso pela lei, aí o texto diz o seguinte, olha: se os que são da lei, e se esses são os herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então, se é pela lei que o homem se justifica diante de Deus, então a promessa a Abraão, a sua justificação, a sua fé como justiça, tudo isso então se torna vã. A fé se torna vã e a promessa também, ela se torna aniquilada, uma vez que o homem pode se justificar pelas obras da lei. Isso é o que o texto está falando, mostrando que a lei ela não tem esse poder de justificar a ninguém. Ao verso 15 ele diz: porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Aí o verso 16 nos mostra o seguinte, muito interessante isso aqui, quando nos apresenta, ó, portanto, é pela fé, vou ler isso aqui, portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça. Lembra que nós falamos na lição passada que a fé é exatamente uma resposta positiva à graça de Deus. E aqui, nesse parágrafo aqui, Paulo vai e chega, fecha esse pensamento dizendo o seguinte: portanto, é pela fé o que acontece a justificação. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a posteridade que é da lei, que no caso aqui são os israelitas judeus, não somente os que é da lei, mas também aquela posteridade que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Então aqui o texto, ele fecha aqui esse parágrafo teológico dizendo o seguinte: portanto, chega-se a uma conclusão que é pela fé que se alcança a justificação segundo a graça, a fim de que pela fé essa promessa que Abraão alcançou, ela seja firmada a toda a posteridade, não somente dos descendentes de Abraão na carne, não somente dos da lei, mostrando que aqueles que viviam na lei não foram salvos pela lei, mas a lei lá apontava para alguém que os podia salvar, que era Jesus. Então, por meio da fé, segundo a graça de Deus, a justificação foi alcançada. Sendo assim, essa promessa poderia ser aplicada à posteridade segundo a lei, serem os descendentes da carne de Abraão, mas também aos que filhos de Abraão, segundo a fé, é o que o texto está colocando, uma vez que Abraão ele é colocado como sendo o pai de todos. Isso é muito importante, maravilhoso, mostrando como é que funcionou
a justificação, no caso do homem, diante de Deus, tomando aqui Abraão como esse marco de alguém que pela fé alcança a justiça diante de Deus. E tudo isso, é claro, todo o sacrifício ali de Abraão, aquilo já apontava para o sacrifício que Deus faria em prol da humanidade, entregando o seu próprio, o seu unigênito Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o texto, um texto maravilhoso, que vem aí, vamos dizer assim, da base, aí a nossa lição, mostrando a condição dos gentios sem Deus e mostrando esse processo de justificação por meio da fé. Bem, vamos então para o comentário da nossa lição. O comentário da lição nos apresenta a introdução. Na presente lição veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos, haviam experimentado 5 formas de privação, ou seja, estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então aí a lição vai estar exatamente apresentando esses tópicos, esses conceitos. Aí o primeiro tópico da lição nos apresenta chamados incircuncisão, que era a situação nossa, uma vez que nós não éramos e não somos israelitas, não somos judeus. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos, como alguém que não pertencia à aliança. Aí o primeiro subtópico nos apresenta o conceito de circuncisão. Aqui vamos ver um pouquinho, assim, de forma mais conceitual, didática, o que é a circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino, ou seja, é algo que todo mundo conhece. A circuncisão era uma operação de fimose, vamos dizer assim, só que com os meios, no caso, sem anestesia, com os meios da época. Mas era exatamente essa operação de fimose, que era exatamente se retirar, a remoção da carne, no caso do prepúcio, do pênis, que ali era um sinal, havia toda uma simbologia, o porquê isso, porque, no caso ali, a questão dessa carne que cobria o pênis, o órgão masculino, que havia toda uma representação aí fálica, simbólica, uma representação da questão da sexualidade, a questão da fertilidade, da vida mesmo, da sexualidade do homem, e uma vez também que nós vamos ver aqui nós vamos ver no decorrer aqui desse comentário, que era exatamente um dos pecados que as nações, os povos se afastavam de Deus, era exatamente através da prostituição, através do pecado, que tomando aí a questão do sexo como sendo esse símbolo para a geração de uma vida. E é exatamente nesse órgão genital aqui masculino, dentro desse contexto, dessa sociedade, uma sociedade, é claro, patriarcal, nós temos aqui exatamente esse símbolo da circuncisão, que seria essa remoção, essa cirurgia do prepúcio do órgão sexual masculino. Então era um preceito na lei como sinal para que a circuncisão, que era essa cirurgia, era prescrito na lei como um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança com Deus. Então, como sinal de que aquele povo ele havia sido aliançado por Deus, como sinal, eles deveriam circuncidar-se, como mostrasse que aquele povo pertencia ao povo de Deus. O procedimento era realizado no 8º dia de vida dos nascidos em Israel. Quando uma criança nascia, depois de 8 dias, ou com 8 dias completos, ele seria circuncidado. Isso também, os estrangeiros que eram comprados e que, no caso, eles se tornavam judeus, os prosélitos, eles também eles deveriam ser circuncidados para se tornarem, vamos dizer assim, judeus israelitas. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, era excluído da aliança. Então, o símbolo da aliança era exatamente a circuncisão. Agora, porém, repito aquilo que eu falei no início. A aliança de Deus não estava na circuncisão. A aliança de Deus foi firmada pela fé de Abraão em Deus. A aliança era pela fé, que apontava exatamente essa fé como uma resposta à graça salvadora de Deus. Porém, a circuncisão era exatamente esse símbolo da aliança, do pacto. A circuncisão tornou-se um sinal
que distinguia os judeus dos demais povos gentios. Então o judeu, ele era distinguido dos demais povos exatamente porque eles eram circuncidados com esse símbolo da aliança. Aí o subtópico 2 nos apresenta o significado religioso da circuncisão. Qual era o significado religioso, vamos dizer assim, qual era o significado moral, religioso da circuncisão? Seu significado religioso apontava para a santificação. Uma vez que até a questão, por exemplo, da circuncisão, esse tipo de cirurgia, ele também era, vamos dizer assim, era uma cirurgia necessária, como hoje é necessário e todo homem deve fazer, com uma forma de higiene da parte genital, da genital masculina, do pênis. É uma maneira de higiene para evitar doenças, inclusive o próprio câncer de pênis. Então aqui, como essa cirurgia, ela tem a ideia e a finalidade, no caso prática, vamos trazendo para a nossa atualidade, da questão da higiene, da questão da purificação, da pureza, nesse sentido. Então aqui a simbologia religiosa da circuncisão apontava exatamente para a santificação, que seria essa atitude de pureza, de dedicação a Deus, de estar livre da contaminação. Então a ideia da circuncisão, no sentido religioso, apontava era uma menção à santidade do povo de Israel, que era um povo separado, um povo santo, separado para Deus dentro desse aspecto. Então, o seu significado religioso apontava exatamente para isso. Apontava para a santificação, como a corrupção e as práticas idólatras, no caso das demais nações, a corrupção, a idolatria estavam fortemente relacionados dentro daquele contexto. No caso, a idolatria, as práticas, no caso, pagãs, a corrupção, etc., eram intimamente relacionados com a ideia da sexualidade. Isso estava muito ligado dentro daquele contexto. Então aqui a lição nos apresenta que como a corrupção, as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão, ela entrava exatamente, ela iria simbolizar a aliança de purificação que Deus requeria do seu povo escolhido. Então, aquele povo, ao purificar-se fisicamente no tocante a essa cirurgia, é como se eles estivessem sendo separados para Deus, purificados para Deus, não cometendo os pecados das nações, no caso, que os cercavam. Então era um dos aspectos da circuncisão. Era algo tão sério que os judeus levavam tão a sério a ideia da circuncisão, que os judeus, inclusive, eles recusavam-se até mesmo comer, sentar para comer com pessoas incircuncisas. Então eles levavam tão a sério que eles até evitavam sentar com pessoas para poder comer junto com pessoas, ali alimentar-se junto com pessoas que não eram circuncidadas. É claro que nós vamos ver que os judeus, eles infelizmente, a maioria deles tomaram a circuncisão pela circuncisão, não entenderam que a circuncisão era apenas vamos dizer assim, não é que era apenas que não tinha valor, mas a circuncisão era um símbolo, era uma marca da aliança, mas o que eles deveriam guardar de uma maneira mais significativa era a própria aliança com Deus. E em dados momentos da história nós vamos ver que, inclusive na era dos apóstolos, apóstolo Paulo, a igreja enfrentou muita dificuldade com alguns judeus, os circuncisos, que queriam que os irmãos, os demais, os gentios, se circuncidassem para poder serem salvos. Exatamente não compreendendo qual era o propósito da circuncisão, que era apenas um símbolo de separação para Deus, um símbolo de algo que já deveria acontecer ou ter acontecido no mundo espiritual. Então esse era o significado religioso da circuncisão. Era essa separação apontando para uma santificação da nação do judeu para Deus. E é por isso que a Bíblia, nós vamos ver aqui no subtópico 3, fala da circuncisão do coração. A igreja de Cristo, aqueles que fazem parte da igreja de Cristo, tanto judeus como gentios, eles não devem ser circuncidados na carne, mas devem ser circuncidados, purificados em seus corações. Louvado seja o nome do Senhor. Que é o que está aí no subtópico 3, quando nos apresenta a circuncisão do coração.
O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas com uma ressalva. O sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas, que é o texto que nós lemos aqui, quando no capítulo 2, no verso 11, diz o seguinte, que eram chamados de incircunciso por aqueles que eram da circuncisão, porém circuncisão feita por mãos de homem. Então o apóstolo aqui ele chama a atenção exatamente que o sinal do judeu era um sinal físico e era realizado por homens. Era um pacto feito pelo homem. Era o homem que realizava aquele processo, aquela cirurgia da circuncisão. Porém, tudo aquilo simbolizava algo que Deus havia feito por meio da fé de Abraão, espiritualmente. Então, eles fazem esse contraste, mostrando que, no caso, os judeus, os circuncisos, eles eram segundo a carne. Era uma circuncisão física, era um pacto, era algo feito por homem. A boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão, isso aqui é muito significativo, que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que é feita no interior. Ou seja, é a purificação interior, como está no livro de Romanos, capítulo 2, verso 29, que diz o seguinte, no interior, a que é do coração, a circuncisão no interior, essa circuncisão é do coração, ou seja, é a pureza do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, não é algo feito por homem para se justificar que é diferente, que é incircunciso, mas é uma circuncisão espiritual, é uma purificação do coração, purificação esta, não feita por obras da carne ou da lei, mas é uma purificação feita por Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão, nem a incircuncisão. Então, em Cristo não há circunciso nem incircunciso na carne, mas em Cristo o que existe sim é uma nova criatura. Então, o que para Deus importa não é ser circuncidado na carne ou ser incircunciso. O que para Deus importa é alguém que, através de Cristo Jesus, se tornou uma nova criatura. É alguém que foi aliançado por meio de Cristo Jesus, da sua obra no Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o subtópico 4 nos apresenta a circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre os judeus e os gentios. Como nós já falamos, esse foi um tema que gerou várias discussões no âmbito da igreja, lá do primeiro século, e que Paulo teve um grande trabalho, os irmãos tiveram um grande trabalho para poder esclarecer alguns pontos e tirar também muitos equívocos daqueles que achavam, por exemplo, que era necessário que, no caso, os irmãos, era necessário que aqueles que abraçassem a fé, que era necessário que esses se circuncidassem para que pudessem, vamos dizer assim, ter o direito à aliança. E Paulo ele teve que trabalhar com isso, num caso, dentro daquele contexto, exatamente para tirar todo o mal entendido. E aí no livro de Gálatas, capítulo 5, por exemplo, versos 2 e 3, Gálatas 5, 2 e 3, diz o seguinte: E eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Aqui Paulo exatamente está num contexto onde pessoas estavam influenciando aos irmãos para que, como condição de salvação, que eles deveriam se circuncidar, se tornar um judeu. Porém, o que Paulo pregava, o que Cristo veio trazer, não foi o judaísmo, não foi uma religião. Foi a salvação em Cristo através do seu próprio sacrifício. E Paulo aqui está admoestando esses irmãos, porque aqui no capítulo 5, por exemplo, no verso 1, ele diz o seguinte, olha, estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou. E não nos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. E aqui do jugo da servidão fala exatamente da questão
tanto do pecado quanto de servir a lei para ser salvo. O jugo que a Bíblia diz que pela lei nenhum homem pôde se salvar. E aí ele vai exatamente, olha, não vos meteis debaixo do jugo da servidão, eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, se colocar debaixo deste jugo, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, Paulo está demonstrando aos irmãos que agora a circuncisão que eles precisam passar, ou eles já passaram, é uma circuncisão do coração e não da carne, não se tornar um judeu para ser salvo. Então é exatamente isso que Paulo, é um problema que Paulo está trabalhando na igreja, que os irmãos não deveriam deixar se circuncidar, porque fazendo isso como um meio de salvação, eles estariam invalidando a obra de Cristo. Que proveito teria a obra redentora? Aí no verso de número 3, ele ainda continua. E de novo protesto a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, se alguém quer circuncidar-se, porque acha que isso é necessário para poder ser salvo, aí Paulo diz, então, se você quer circuncidar, vocês devem guardar toda a lei. Porque a circuncisão era apenas o pacto, era o símbolo de uma aliança com Deus, porém aquele que era circuncidado, ele tinha que observar toda a lei, todos os preceitos, o que se tornou e que foi impossível para a nação de Israel. Não porque a lei ela fosse imperfeita, e não que ela tivesse um fim em si mesma, mas porque o homem era imperfeito e incapaz de guardar toda a lei. Então Paulo aqui ele fala de maneira muito séria, assim, de novo eu protesto a todo homem. Todo homem que se deixar circuncidar, que esteja também obrigado a guardar toda a lei. Verso 4. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaíste. Isso aqui é muito sério. Paulo está dizendo que aqueles que queriam se justificar pela lei, que eles estavam separados de Cristo e eles haviam decaído da graça de Deus. Gente, isso aqui é muito sério. Eu trago uma aplicação para a atualidade, porque aqui as obras da lei, no caso aqui as obras da lei, quando Paulo coloca aqui, vós que justificais pela lei, era exatamente aquele conjunto de ordenanças, de leis, de atitudes, de obras que deveria praticar para estar em conformidade com a lei. E Paulo diz que aqueles que tentam se justificar por obras da lei estão separados de Cristo e decaídos da graça. Isso quer dizer o quê? Que você, eu, nós, qualquer um de nós fizemos alguma coisa, alguma obra achando que nós somos justificados, porque, por exemplo, eu oro, porque eu ajudo, eu visito, eu devolvo dízimo, eu dou ofertas, eu tenho obra de caridade. Se eu penso que através disso eu estou justificado, eu estou invalidando o sacrifício de Cristo, e à luz desse texto da palavra de Deus, eu estou separado de Cristo e decaído da graça, porque a salvação é pela graça. Nunca nós devemos esquecer disso. Nós somos salvos pela graça. O salvo, ele pratica boas obras não para ser salvo, mas porque ele é salvo. Que se for o contrário, ele está decaído da graça, ele está afastado, separado de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda em Filipenses, Paulo ainda aí falando um pouco sobre essa questão, Filipenses 3:2, ele diz o seguinte: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, ou seja, guardai-vos das obras, daqueles que são maus obreiros, daqueles que ensinam que pelas obras se compra a graça de Deus. Paulo alerta os irmãos que deveriam guardar aqui é no sentido afastai, evitai, não sigais esses maus obreiros. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vemos aqui então a circuncisão na nova aliança. Aqui esse assunto foi debatido pelos apóstolos. Aqui em Antioquia a questão ganhou muita dimensão, provocou
intensos debates, culminou na convocação ali do concílio de Jerusalém. Esse primeiro concílio foi necessário para que se resolvesse essa questão, e a deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar o quê? Enfatizar a nova circuncisão. Essa aqui seria essa. Passou a enfatizar a nova aliança, melhor dizendo. A circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não conforme a carne. Então o que nós temos aqui é que esse concílio lá de Jerusalém, esse concílio que foi necessário que se realizasse, lá no livro de Atos, por exemplo, aí no capítulo 15, Atos capítulo 15, o verso de número 1 e 2 diz o seguinte: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Alguém querendo colocar esse fardo, essa condição para a salvação que invalidava a obra de Cristo. O verso 2: tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra esses que assim pregavam, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem, dentre os irmãos, subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão, que levasse a Jerusalém, reunisse um concílio para tratar sobre aquela questão. Aí o verso 5: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e manter-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então esses aqui, fariseus, estavam dizendo que era necessário que os irmãos gentios que haviam se convertido, que eles deveriam se circuncidar e guardar a lei de Moisés. Aí o verso 6: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Você congregaram aqui fala do concílio. Reuniram para tratar deste assunto em concílio. E aí eles reuniram em concílio aqui dos versos 6 até o verso de número 27, vai nos mostrar aqui as discussões, as reflexões em torno da questão da circuncisão. E no verso 28 e 29 traz o veredito, o resultado do que foi decidido nesse primeiro concílio em Jerusalém. Ao verso 28 nos apresenta: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo. Esse foi o resultado do concílio, depois de discussão, de oração e de uma direção espiritual. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que ficou definido que ali os irmãos agora gentios deveriam, no caso, observar: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Então deveria, uma vez que era nação separada para Deus, não deveria participar das coisas que eram sacrificadas a ídolos, uma vez que eles serviam ao Deus verdadeiro. Então que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada, uma vez que havia a simbologia da questão do sangue, como um marco da aliança, ali o judeu, no caso, a memória dentro daquela própria cultura, que o sangue era uma representação da vida, e aqui há essa proibição de não comer a carne sufocada, ou seja, não comer um animal com sangue. O sangue deveria ser derramado com a simbologia dessa questão do que Cristo faria derramando o seu sangue, havia tudo uma simbologia. Que eles se abstessem da fornicação, ou seja, do pecado, da imoralidade, da prostituição. Dessas coisas fareis bem. Isso aqui é muito interessante, quando aqui, essas palavras aqui que fecham o concílio, quando diz o seguinte: dessas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Então, eles fariam bem, ou seja, seria bom para eles não fazerem assim, mas o que eu acho interessante, quando o texto apresenta: dessas coisas farei bem se vos guardarem, ou seja, porque essas coisas nada contribuirá para vocês, mas mesmo assim, com essas observações, de não comer a carne sufocada, de não se dar à fornicação ou pecado, etc., fareis bem. Mas nós vemos aqui que Paulo não está colocando, aqui os apóstolos não está colocando, vocês devem fazer isso para ser salvo, não. É pelo contrário, olha. Uma vez que vocês são salvos, vocês fazem bem se não fizerem essas coisas. Mas não são essas coisas que levam vocês à salvação.
Então esse é um gancho de leitura que eu acho interessante de ser tomado, porque quando é aconselhado aos irmãos, ó, dessas coisas, fareis bem se vos guardardes. Ou seja, uma vez que vocês são salvos, não convém que vocês façam essas coisas. Uma vez que vocês já são salvos, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vimos aqui que vai fechar, o apóstolo Paulo fechando, ele enfatiza exatamente a nova aliança, mostrando o que? A circuncisão, que somos nós que servimos a Cristo, aí que abrange tanto judeus como gentios, nós experimentamos a verdadeira circuncisão, e essa verdadeira circuncisão é que nós servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vamos para o tópico 2 da lição. O tópico 2 nos apresenta estranhos ao conserto da promessa. Então o tópico 1 apresentou a ideia de chamados de incircuncisos, nós éramos incircuncisos. Aí o tópico 2 mostra, éramos estranhos ao conserto da promessa. Vamos ver o que nós temos aqui. Eu vou tentar correr um pouco agora, já temos aí 1 hora de relógio, e ainda estamos no segundo ponto. Então o que nos apresenta aí o segundo ponto da lição. Estranhos ao conserto da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver o que é que essa parte do texto ela nos apresenta. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa. Primeiro aspecto, uma vida sem Cristo. Vivíamos uma vida sem Cristo. Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Isso eu acho muito importante, porque Paulo mostra que antes de ter encontro com Cristo, os irmãos eles viviam sem Cristo, sem vida. E é interessante porque mesmo alguns deles sendo religiosos, a sua religiosidade não dava a eles condição, nenhuma condição de obter a vida que somente Cristo podia dar. Eu acho isso aqui muito interessante para mostrar àqueles que talvez tenham práticas religiosas e acham que com isso ele tem comunhão com Deus. A comunhão com Deus ela só é possível através de Jesus Cristo, é o que Paulo está colocando. Então viviam uma vida sem Cristo, mesmo sendo alguns daqueles sendo no passado religiosos. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e da sua obra. Uma vez que estavam afastados de Cristo, eles desconheciam a Cristo e todas as promessas em Cristo Jesus. Aí o subtópico de número 2 diz separados da comunidade de Israel. Eles viviam sem Cristo e também separados da comunidade de Israel. Ainda nos versículos 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Ou seja, não conhecia a Cristo e estava em desvantagem, porque não conhecia a comunidade de Israel com a qual Deus havia feito uma aliança. Então ele estava separado da comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte, ou seja, não, além de ser excluídos do símbolo externo, no caso da circuncisão, eles também não faziam parte do povo escolhido e, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança feita com Abraão. Antes de Cristo, eles não podiam usufruir disso, porque eles estavam separados, eles não conheciam a Cristo e nem faziam parte do povo, no caso de Abraão, do povo da aliança. A constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus, e desse modo os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac, a Jacó. Estava afastado de todas essas bênçãos, essas promessas. Entretanto,
os gentios precisavam saber que era por meio de Cristo, que era o que Paulo pregava, eles também se tornariam descendência de Abraão, uma vez que Abraão foi justificado pela fé, a fé lhe foi imputada por justiça e ele se tornou pai, não apenas dos seus descendentes diretos, mas ele também se tornou pai de todos aqueles que crescem pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo, ao tempo que mostra que os irmãos estavam separados da comunidade de Israel, Paulo mostra também Cristo, aquele que era a ponte, que era aquele que de fato cumpria as promessas de Deus feitas a Abraão. Subtópico 3. Alienados aos pactos da promessa. Aqui o conceito de alienação está no sentido de estarem afastados do pacto, que nós sabemos que aí o conceito pejorativo de alienação, para muitos, alguém alienado é uma pessoa ignorante, mas esse é um conceito mais pejorativo. A ideia de alienação é a ideia de perda, de estar afastado. O que é uma pessoa alienada? É uma pessoa que ficou afastada, que está à parte, que não pertence, ou pelo menos não tem consciência de pertencimento, ele está afastado. Então, alienado aqui, e o conceito de alienado deve ser dirigido para essa ideia de estar afastado, essa ideia de uma falta mesmo, uma falta, por exemplo, de uma transferência. O que é um objeto alienado? É um objeto que foi transferido para outro, comprou um carro alienado, que era de alguém, mas foi transferido para outro. Então, essa ideia de transferência, essa ideia de falta, de vendido, o que, por exemplo, dentro das ciências sociais, por exemplo, a alienação vai ser o quê? Alguém que está fora, que está alheio a si próprio. Está alheio a si próprio, que, vamos dizer assim, que se tornou escravo de outro, por exemplo. Se tornou servo, vamos dizer assim, de uma entidade, de um grupo social, devido à sua baixa condição intelectual, financeira, que se acaba, vamos dizer assim, no sentido sendo preso por uma ideologia social, um grupo social. Tudo isso é ideia de alienação, de não pertencimento, de estar afastado. Mas nesse contexto aqui, quando coloca aqui alienados do pacto da promessa, no sentido de estarem afastados. Esse é o sentido preciso. Ou seja, eles não faziam parte daquele pacto. Ou seja, estava alienado, não pertencia, não lhes pertencia aquele pacto. Eram afastados, não lhes cabia, vamos dizer, o pacto abraâmico. Alienados dos pactos e das promessas, no caso, que eram promessas feitas exclusivamente, no caso aqui, aos judeus. Vamos colocar assim, dentro do aspecto da aliança. Então, nesse aspecto, nós estávamos alienados. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas. Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias. Todos esses pactos giravam em torno da promessa maior de que o Messias iria. E dentre esses pactos nós temos o que? O pacto abraâmico, o pacto mosaico, o pacto davídico, de um rei que reinaria para sempre. Esses pactos eram reiterações das promessas messiânicas. Os gentios não tinham noção deles e, por conseguinte, estavam alienados, ficam afastados de qualquer das promessas ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerados em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino, de alienados, ou seja, de afastados, de alienados da promessa. Por meio do sangue de Jesus, os gentios tornam-se herdeiros da maravilhosa promessa. Olha que maravilha. Nós que estávamos afastados, estávamos alienados, estávamos distantes, por meio da promessa e da aliança feita em Cristo Jesus, nós nos tornamos participantes da promessa divina, participantes da graça e nos tornamos também filhos da promessa, filhos de Deus, não por obras da carne, mas pela obra meritória de Cristo Jesus, que é abraçada através da fé. Louvado seja Deus. E aí nós temos, finalmente, o último tópico da lição, que é o tópico número 3, sem esperança e sem Deus. Também era a condição dos gentios. Não pertencia à comunidade de Israel, eram chamados de incircuncisos, eram estranhos ao concerto e sem esperança e sem Deus.
Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aí dentro desse tópico aí, sem esperança e sem Deus, o primeiro subtópico nos apresenta desprovido de esperança. A palavra esperança, eu acho bem interessante aqui esse comentário, a palavra esperança traz a ideia de confiança, ou seja, quem tem esperança tem confiança, acredita na mudança, acredita num futuro. Quem não tem esperança não tem confiança, porque não tem no que esperar. Então isso aqui é muito interessante. E diz que nós estávamos desprovidos de esperança, ou seja, que nós não tínhamos nenhuma confiança, futuro incerto. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o seu principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Como nos diz um hino aí bastante conhecido, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, a nossa esperança é exatamente porque Cristo vive. Se ele vive, eu tenho confiança. Então, a minha confiança de crer no amanhã é porque eu tenho esperança. E a minha esperança baseia no fato de que Cristo vive. E ele é o preço, foi o preço da nossa redenção. Então, aqui, a ideia da esperança nas Escrituras está ligada à confiança nas promessas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança porque eles eram desprovidos dessa esperança? Por causa da parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo. Era um conceito grego da não vida após túmulo e que tudo encerrava na morte. Então, isso já fomentava a ideia de dar não esperança no porvir. Isso aqui era bem significativo dentro daquele contexto. E, consequentemente, pudesse ser ditosa essa esperança, uma vez que não havia vida após o porvir dentro desse contexto filosófico. Além dessa questão, embora Deus tivesse decretado incluir os gentios no plano da salvação, eles mesmos ignoravam a promessa e por isso não tinham em quem sustentar qualquer esperança. Isso aqui é interessante porque nos traz a memória aqui que, embora Deus, já em Abraão, ele incluísse a redenção dos gentios, mas os gentios eles eram ignorantes quanto a isso, não tinham esse conhecimento. E uma vez que eles ignoravam a promessa também da redenção dos gentios, eles não tinham nenhuma esperança, não tinham no que colocar a sua esperança, a sua confiança. Como a esperança é a âncora para a alma, os gentios desprovidos dela padeciam medo e incerteza, a incerteza do futuro, uma vez que não tinham esperança. Por conseguinte, a falta de esperança e de paz revela o que? A ausência de Deus. A falta de esperança, de segurança, de paz, revela a ausência de Deus no coração do homem. E, finalmente, o último subtópico nos apresenta sem Deus no mundo, ou seja, não tinha esperança e não tinha Deus. Então, se não tinha esperança, era porque não tinha Deus. Se não tinha Deus, era porque também não tinha esperança. Sem Deus no mundo. A expressão sem Deus não significa que os gentios não serviam ou não acreditavam numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estava alienado do Deus que havia se revelado a Israel. Então é interessante que quando coloca aqui sem Deus, é sem o Deus verdadeiro. Porque deuses eles serviam, os gentios serviam vários deuses. Porém, eles não tinham o verdadeiro Deus que não estava no paganismo. Então eles não tinham o verdadeiro Deus. Por isso eles estavam sem Deus, sem o Deus que se revelou a nação de Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas pela falsa ideia de divindades pagãs, que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais. Trata-se de uma descrição de um quadro calamitoso. Entretanto, infelizmente, esse quadro foi alterado pela intervenção dos desígnios eternos do verdadeiro Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus que mesmo os gentios estando desprovidos de esperança, mesmo nós estando sem Deus no mundo, Deus interviu na história por meio de Jesus Cristo,
para operar uma eterna redenção e nos dar uma esperança que não pode murchar, uma esperança que é eterna, que a cada dia alimenta a nossa confiança de um dia estivermos ou estarmos para sempre com o Senhor. Então, a despeito do que a lição ela apresenta aqui, em relação à nossa situação, éramos chamados incircuncisos, éramos estranhos ao concerto da promessa, éramos também vistos como sem esperança no mundo e sem Deus. Mas tudo isso foi mudado com a intervenção divina a favor da humanidade, para que em Cristo, de judeus e gentios, formasse um novo povo, que é a sua igreja, que é o seu corpo glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a conclusão da lição nos apresenta: no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus, separados de Cristo e de Israel. Vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel, incluiu-nos na esperança da promessa e revelou-nos o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Que lição maravilhosa. Que Deus maravilhoso é esse nosso. E devemos ser agradecidos, entender, como o título da lição nos apresentou, a nossa condição de gentios sem Deus e o que Deus fez por nós. Nós nunca deveríamos esquecer o que Deus fez por nós. É usar como o salmista, ele expressa no Salmo 103, quando ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ele está clamando, fazendo o clamor, aquilo que há de mais profundo do seu interior, que é a sua alma. Ele diz: ó minha alma, bendize, ó minha alma. Alma ali tem um conceito bem mais profundo do que a mera alma, ali é o seu próprio espírito, o seu ser mais íntimo. Ele diz, e a ideia de alma é de faculdade mesmo, da questão dos sentimentos, da vontade, das emoções. Ele está conclamando o seu interior. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades. Então aqui o salmista ele está mostrando que a sua alma, não deveria esquecer de nenhum dos benefícios que Deus havia realizado por ele. Como nos diz um louvor, que devemos conta quantas bênçãos são, quantas bênçãos tem recebido do Divino Pai. E aí a música vai colocando, que você vai contar uma por uma, e você há de se ver surpreso o quanto Deus fez por você. Às vezes nós somos tendentes a não valorizar a condição que nós estamos. É necessário que nós entendamos, que nós venhamos a refletir quem nós éramos no passado, onde nós estávamos, qual era a nossa condição, o que Cristo fez por nós e o que nós temos recebido hoje. Você já parou para pensar onde você estava, quem você era e quem você se tornou, o que Cristo fez por você? É necessário que nós entendamos qual era a nossa condição de gentio no passado sem Deus e o que Deus fez por nós e o privilégio de nós sermos inseridos na família de Deus e nos tornarmos membros do corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus abençoe a sua vida, você que já teve um encontro com Cristo, que você valorize a sua vida com Deus. E eu deixo meu conselho aqui para você, que nos acompanha, aproveite o tempo. Jesus ele te ama, a despeito da situação que você esteja enfrentando, seja aí no caso na saúde, na vida familiar, quem sabe você está enfrentando um problema muito difícil na tua casa, com a tua família, com os teus filhos, com o esposo ou a esposa. Talvez você esteja desempregado, talvez você esteja doente, você esteja fraco espiritualmente, você se sente aí sem esperança, totalmente desestimulado, desanimado, já desistiu da própria vida, quem sabe.
Mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele fez um sacrifício único e definitivo. E ele, em momento algum, ele te vê com olhos estranhos. Jesus, em momento algum, ele olha para nós atravessado. Às vezes o inimigo tenta colocar na nossa mente que nós podemos decepcionar a Deus. Você não pode decepcionar a Deus. Você não surpreende a Deus. Decepção, ser surpreendido, isso é coisa do homem. Talvez você fracassou, você caiu na jornada, você, quem sabe, tem se afastado de Deus, você tem enfraquecido na tua fé. Porém, eu quero dizer que você, Deus não está decepcionado com você. Deus não está aí triste porque ele esperava de você uma coisa e aconteceu outra. E aí Deus está aí desiludido, Deus está aí, no caso, vendo você agora com um olhar diferente, te olhando atravessado. Nada disso é verdade. Não deixe que o inimigo coloque isso na tua mente, no teu coração. Deus, ele não se surpreende. Deus, ele não se decepciona. Deus, ele conhece muito bem a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó. Ele conhece as nossas fraquezas. Mas o mais importante é que a Bíblia diz que Deus já proveu todo o meio para nos fortalecer nas nossas fraquezas. Tudo aquilo que foi necessário, Deus já estabeleceu por intermédio de Cristo Jesus. E a única coisa que eu e que você temos que fazer, temos que nos esforçar sim e muito, mas é nunca esquecer que a graça vem de Deus, que o favor vem de Deus, que a misericórdia vem de Deus para que ele seja temido. Então, mesmo diante das suas fraquezas, das suas impossibilidades, quem sabe do seu estado ainda em pecado, você que não teve encontro com Deus, ou você que já teve um encontro, mas que se encontra agora numa dificuldade na tua caminhada espiritual, nunca se esqueça, o meio da graça, o meio da redenção, a posse nas alianças de Deus, é através de Jesus Cristo. E ele é aquele que nos perdoa, que conhece as nossas fraquezas, que nos levanta nas nossas dificuldades. E ele não te ama agora menos do que ele amava antes. Às vezes nós temos essa tendência de achar que Deus nos ama quando nós o amamos. Que Deus nos ama mais quando nós estamos praticando as obras da religião, praticando boas obras, e Deus nos ama mais por causa das boas obras. Não. Obra nenhuma conquista o benefício, o favor divino. Aqueles que são salvos devem praticar boas obras? Sim, sem dúvida. Devem ser uma consequência. Porém, é necessário que você entenda que mesmo diante da sua situação pecaminosa, Deus em momento algum deixou de te amar. A Bíblia diz que aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. A única coisa que você tem que fazer é não se conformar. É não se entregar, mas reconhecer a tua necessidade e voltar-se para Deus, porque ele pode mudar o teu estado. Amém? Deus abençoe, receba o meu abraço, o meu carinho, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, que o Senhor te dê graça para que você se levante, não importa o estado, a situação que você esteja. Eu digo uma coisa, eu sempre costumo dizer que às vezes, quando algo está quando parte da nossa vida, quando a área da nossa vida está ruim, nós somos tendentes a esquecer aquilo que ainda há de bom em nós e estragar o resto. Mas a despeito da tua dificuldade, daquilo que você segue enfrentando, ainda tem muita coisa boa na tua vida. Então não estrague o que está bom na sua vida. Pelo contrário, busca de Deus graça, força para restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Não deixe que o inimigo, não deixe que Satanás coloque um conceito diferente na sua mente, como se Deus agora te amasse menos. Porque Deus, ele continua te amando. E o amor de Deus, ele é o suficiente para cobrir a tua carência, carência de perdão, carência de afeto, carência de força. Tudo que você precisa, Deus em Cristo, ele tem para você. E você tem que dar essa resposta através da fé. Que Deus nos abençoe, que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida e da sua família, em nome de Jesus. Amém. Orei por nós e até a próxima oportunidade.